Fala, galera. Muito bom dia, muito boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês de novo, né? Para que nós possamos dar início a mais uma aula, tá? Me chamo professor André, para quem ainda não me conhece, sou professor de Geografia. E hoje a gente vai tratar a questão... eu quero que vocês coloquem o livro de vocês aí na página 44, tá? O livro didático, página 44, tá ok? Eu vou colocar aqui no meu. Então, tá aqui a página, tá? Página 44. A gente vai dar início a essa aula. Ao final da aula tem uma atividade, quero que vocês façam essa atividade, tá ok? Hoje a gente vai falar em especial sobre alguns desastres ambientais um pouco também sobre a questão dos impactos socioambientais que foram gerados, né? Pelo homem e, em consequência disso, aconteceram alguns desastres ambientais. A gente vai falar em particular hoje sobre a questão do furacão Katrina, tá? Sobre a passagem do Katrina e a inundação da cidade de Nova Orleans, que fica nos Estados Unidos. Então, a poucos quilômetros ao norte de onde se situa a plataforma de Deepwater Horizon, localizada no delta do Mississippi. Mississippi é uma das maiores bacias hidrográficas, tá? Onde fica localizado uma das maiores bacias hidrográficas no Estados Unidos, tá? É um rio de grande relevância lá, tá? E em parte desse leque fluvial por onde desemboca um dos mais extensos rios do mundo, está a cidade de Nova Orleans, conhecida pela tradição musical. Em 2005, a passagem do furacão Katrina causou o mais grave desastre socioambiental da história dos Estados Unidos. Como vocês podem observar, tá? Essa imagem aí atrás de mim, tá? Uma imagem temática do mapa, tá? E no epicentro dele, tá? Bem próximo ao epicentro, a cidade onde fica localizada a região onde fica localizada a cidade de Nova Orleans, tá? Nos Estados Unidos. Após o furacão Katrina causar o rompimento de diques no delta do Mississippi e provocar inundações de 80% dessa cidade aí, tá? Então, vocês podem verificar que ele inundou quase 100% da cidade, tá ok? Cerca de 1.500 pessoas morreram, centenas de milhares ficaram desabrigadas e 134 mil casas foram destruídas, principalmente devido ao rompimento de diques que barravam a água do Mississippi. Quase toda a área urbana de Nova Orleans foi rapidamente tomada pelas águas, principalmente as áreas situadas abaixo do nível do rio e do lago Potomac. Observe a imagem, tá, gente? Aqui, ó. Toda essa imagem aqui, essa situação que aconteceu lá em Nova Orleans, tá? Praticamente a cidade toda inundada, ok? O artigo a seguir ele foi publicado 10 anos após a tragédia do Katrina. Analisa situações e opiniões contraditórias sobre a vida na cidade de Nova Orleans. Confira a seção. Vamos lá. Vamos ler esse artigo aqui, tá, gente? 10 anos depois do Katrina, Nova Orleans é mais branca e cara. Ou seja, depois que aconteceu esse desastre ambiental lá, gente, Nova Orleans passou a ser uma cidade mais diferente. O custo de vida ficou mais alto e muitas coisas aconteceram por lá. Vamos acompanhar aqui. Auxiliada por bilhões de dólares e impulsionada pela garra de seus cidadãos, Nova Orleans se recuperou de maneira que poucos teriam imaginado possível nos 10 anos passados desde o furacão Katrina. Mas a Nova Orleans é mais branca e paga-se mais para viver nela. Os bairros afro-americanos em toda a cidade ainda passam por dificuldades e o índice de homicídios voltou a subir, ou seja, a cidade também ficou mais violenta, né, pessoal? Você vai ouvir muita gente dizendo que as coisas estão muito melhores, que a economia melhorou, e outras pessoas dirão que tudo está muito pior, comentou Alison Player, do Think Tank, da The Data Center de Nova Orleans. E as duas realidades são verdadeiras. Há alguns sinais de renascimento. Este ano, o número de passageiros que transitavam pelo aeroporto Louis Armstrong, onde milhões de refugiados dominaram em agosto de 2005, enquanto tentavam conseguir voos para sair da cidade.
finalmente superou o volume anterior do furacão, tá? Vou passar aqui, como vocês já puderam observar aí, depois do furacão a cidade ficou com uma tonalidade mais branca, e aí o que ocasionou também, né, muitas preocupações, né? Por exemplo, o custo de vida lá também aumentou. Nos bairros que são afro-americanos, existiam algumas edificações onde o aluguel era mais barato. Porém, com a inundação que o Katrina gerou naquele lugar, o que foi que aconteceu? Ficou somente aqueles lugares que eram mais caros, né? Tinham um custo mais caro para se morar, aquelas edificações, né? Apartamentos, casas, ficaram tudo mais caro, tá? Então, ficou um pouco difícil de se viver nesse lugar, pessoal. Outra situação é o índice de abertura de empresas, 64% superior à média nacional, ok? Ah, e a receita do imposto sobre as vendas foi de 29, mais alta este ano do que antes do Katrina. Quase todas as escolas da cidade foram assumidas pelo Estado que são administradas como escolas autônomas, tá ok? A cidade recuperou quase 80% de sua população anterior ao furacão. 360 mil é a população atual dessa cidade. 124 mil moradores de Nova Orleans que deixaram a cidade por causa do furacão nunca mais retornaram lá. Mas o largo canal industrial separa Lower de todo esse progresso, tá ok? 80 anos descreve o bairro como a selva nessa área. Apenas uma escola foi reaberta. Além de poucas lojas, a população de Nova Orleans ainda é majoritariamente negra, mas os negros caíram de 67% dos habitantes antes do Katrina para 60% hoje. A renda das famílias negras é metade da renda das famílias brancas. E a classe média é alta, tá, pessoal? A classe média alta negra na cidade, ela encolheu, ou seja, a pior estatística é a seguinte: 39% das crianças de Nova Orleans viveu na pobreza. Um número praticamente não mudou desde o furacão. Tá? A passagem do Katrina tornou a vida na cidade mais cara, como eu já falei para vocês, tá? E os aluguéis eles subiram 43%, ou seja, subiram muito, que ficou difícil de se alugar uma casa por ali. Muitos dos imóveis alugados baratos foram destruídos na inundação. Milhares de famílias continuam numa lista de espera para receber alojamento subsidiado, tá ok? Assim como no caso do degelo das calotas polares, muitos climatólogos eles associam o aumento da intensidade e da frequência dos eventos, considerados extremos, como a passagem do Katrina, lá na região onde fica situada Nova Orleans. Ao processo de aquecimento, eles associam, né, isso que aconteceu lá em Nova Orleans ao processo de aquecimento das águas oceânicas, da atmosfera e outras mudanças climáticas, causas naturais, antrópicas e ambas estão no centro de um debate que já perdura há mais de uma década. É muito antigo isso. Para muitos pesquisadores, o aumento da emissão de gases de estufa, como o CO2, que é o gás carbônico, é considerado o principal fator capaz de aumentar a temperatura da atmosfera. De acordo com estudos realizados pelo Instituto de Energia Renovável da Alemanha, em 2011 foram liberados para a atmosfera 34 bilhões de toneladas de CO2. Entre os países que naquele ano mais contribuíram para tal acréscimo de gás carbônico estão os Estados Unidos, em segundo lugar atrás da China, com 6 bilhões de toneladas, e o Canadá, em oitavo lugar, com 628 milhões de toneladas, ok? Aqui a gente tem um mapinha, tá? E aí vocês podem observar os países que mais emitiram CO2 por fonte de energia. Aqui de 1850 a 2007. É o histórico, tá ok? Então, os países que mais emitiram aqui, a gente vê que eles estão localizados aqui no Oriente, tá? Aqui na região da Oceania, tá? Depois um pouco daqui da Europa, aí aqui os Estados Unidos, tá ok? São os países que mais emitiram. O que a gente pode fazer aqui também, aí aqui,
Agora que a gente já viu, né, um pouco sobre a questão do furacão, a gente vai analisar melhor, tá? Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui para vocês aqui alguns slides, tá ok? Eu quero que vocês me acompanhem sobre essa situação, tá? Eu falei para vocês sobre a questão do aquecimento global, falei também para vocês sobre a questão da camada de ozônio, tá? Aquecimento global pode estar gerando a questão dos furacões, ciclones e tornados no mundo, tá? Mas é uma situação que ainda está sendo muito discutida. Sendo assim, o gás ozônio é um gás que possui fórmula, tá? Alótropo do elemento químico oxigênio. No caso, seria o O3, né? O H2 é o oxigênio e o O3 é o ozônio. Alótropos são substâncias diferentes formadas por um único tipo de elemento químico, tá ok? O ozônio é formado quando as moléculas de oxigênio se rompem por causa dos efeitos da radiação ultravioleta. Aí que entra o Sol, tá? E os átomos separados combinam-se com outras moléculas de oxigênio. É um gás azul claro com um cheiro penetrante. Aquilo que costumamos chamar de cheiro de chuva é, na verdade, cheiro de ozônio, que se acentua devido às descargas elétricas. É a região da Terra, localizada na estratosfera, região da atmosfera situada entre 17 e 50 quilômetros de altitude, onde se concentra o gás ozônio em grandes quantidades. É conhecida como ozonosfera. A camada forma-se e destrói-se naturalmente, mantendo-se em equilíbrio, não tendo sempre a mesma espessura. A espessura da camada de ozônio pode se alterar ao longo das estações do ano e até do ano para ano. A importância da camada de ozônio. Ela é importante para a manutenção da vida na Terra, pois há uma forte interação entre os raios ultravioleta do Sol e as altas camadas da atmosfera. Na verdade, a camada de ozônio funciona como uma capa protetora da Terra, protegendo-a das radiações ultravioleta mais nocivas, raios ultravioleta tipo B, UVB. Degradação da camada de ozônio. Os clorofluorcarbonos, que é os CFC, são os gases que mais contribuem para a destruição da camada de ozônio. Esses gases aí, tá? O CFC possui inúmeras utilizações na indústria, pois não é um gás muito tóxico para o ser humano. Não é inflamável, não degrada facilmente. Há vários tipos de CFCs duram cerca de... Os vários tipos de CFCs duram cerca de 150 anos na atmosfera, pois são muito estáveis, tá ok? Na camada ozonosfera, onde a incidência dos raios ultravioletas é intensa, cada átomo livre na molécula de CFC destrói cerca de 100 mil moléculas de ozônio. Aqui nós temos uma comparação da quantidade de ozônio nos polos, tá? No Polo Norte, em 1979, vocês podem observar aí como é que está a concentração, tá? Da quantidade de ozônio. Aí nós temos também o Polo Norte aqui, né, em 2007, né? Vocês verem aí, vejam aí, a concentração ela aumentou. Temos também aqui no Polo Sul, em 1979 e em 2007, tá? A camada só aumenta. E diminui o ozônio, tá ok? O que chamamos de buraco na camada de ozônio é, na verdade, a diminuição da quantidade de gás ozônio na ozonosfera, ou seja, aqui a gente vê uma concentração alta e depois a gente já vê uma concentração menor, tá? A diminuição desse gás, que é importante lá na atmosfera, pode causou esse buraco, tá ok? E aí o que que acontece? Os raios do Sol, eles entram na Terra e aí aumenta, como não tem mais a camada de ozônio, o que que acontece? Essa camada de ozônio ela vai servir como uma espécie de filtro, tá? Para os raios UV, que vem direto do Sol. Sem essa camada, né, com a existência desse buraco, né, essa diminuição da quantidade de gás ozônio na ozonosfera, os raios vão passar mais facilmente, causando sérios danos na nossa forma de vida,
aqui, inclusive no aumento da temperatura. A consequência da destruição da camada de ozônio, tá? Aqui nós temos uma reação química, né? Uma nomenclatura, né? Os diclorifluorometa, tá? É o CFC12, tá ok? A principal consequência da destruição da camada de ozônio é o aumento da incidência de câncer de pele, pois os raios ultravioletas eles provocam mutações nas células. Atualmente, isso já pode ser percebido, tá? O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima que 134 mil e 170 casos de câncer sejam notificados até 2012, que é o que já aconteceu, né? Aconteceu bem mais, gente. Aqui, nós estamos falando sobre uma música, tá? Do Jack Johnson, Upside Down, se vocês quiserem escutar, é uma música muito boa também, tá? Aconselho, uma música relaxante, mas ela fala nessa questão, o Jack Johnson, ele fala essa questão ambiental, tá ok? Ele chama atenção, né, na letra da música, o cantor ele defende que devemos dar uma virada na nossa vida, no modo com que lidamos com a natureza, tá? Ele chama atenção para a questão ambiental, tá ok, meus queridos? Há um claro incentivo para que o nosso consumo seja mais consciente, para termos a natureza sempre ao nosso lado. Para assistir, tá? Coloquei o link aí para vocês, tá? Só é clicar embaixo, tá? Cliquem aí embaixo no link, tá? Aí, onde está escrito aí. Cliquem aí e ouçam a música, tá? Música muito boa, tá? De vez em quando eu ouço ela. Em outubro de 2005, uma revista relata o cataclismo iminente que é o aquecimento global. No mesmo mês, a Super Interessante reeditou a série de TV Cosmos, que passava na década de 1980, estrelada pelo astrônomo Carl Sagan. O diretor de redação, Sérgio Grant, relata um episódio de Cosmos a que assistira antes de lançar os DVDs no mercado. O que estamos esperando? Eis a pergunta. O episódio que assisti naquele dia era sobre Vênus. Sagan contou que a atmosfera do planeta é um inferno abafado por um sufocante efeito estufa. O astrônomo falava sobre Vênus para nos fazer pensar sobre a Terra e sobre o tremendo risco de aquecimento global. Tudo que ele disse em 1980 se mantém atual e, mesmo assim, a humanidade não faz quase nada desde então para combater essa que é a ameaça mais grave de todos os tempos. O que estamos esperando para agir? Que comece a aparecer caminhões em cima das árvores. Pois bem, já começou. Vocês verem uma imagem, tem uma ironia, né? Um certo sarcasmo, tá? A gente vê aí, com certeza esse caminhão ele foi levado para cima dessa árvore por conta de um furacão, tá ok? Só um minuto. Voltando aqui, a gente pode verificar que esse caminhão, ele mostra, né? Isso que eu já acabei de falar para vocês, né? Com certeza foi um furacão que passou aqui e arrastou ele para cima dessa árvore. Então, essa passagem aqui, ó, como eu falei para vocês, foi do Katrina, tá? Levou esse caminhão aí para cima. Outra situação aqui do furacão Katrina, né? De acordo com ali a página 44 do livro de vocês, tá? Esse aqui foi durante o seu pico de intensidade, né? Temos aqui algumas imagens de alguns militares, tá? E aí eles tiraram essas fotos aéreas, tá? E mostrando aí como que ficaram as casas depois que ele passou aí. Vocês podem observar que foi avassalador isso que o furacão Katrina fez ali naquela região dos Estados Unidos, tá? Aqui vocês verem ele, né? Vocês podem ver ele aqui pela uma imagem de satélite e aqui vocês verem grande parte da cidade devido aos diques que romperam no Mississippi, a cidade ficou completamente inundada. Evidências do aquecimento global, vamos falar um pouco agora, tá? A temperatura média na Terra ela subiu 0,7 graus no último século, ou seja, dentro de 100 anos do que estava, aumentou 0,7 graus. Depois, furacões eles só acontecem quando as águas dos oceanos eles ficam quentes demais. Então,
Se eu perguntar na prova de vocês quando os furacões eles acontecem, aí vocês vão ter que me responder, né? Vocês já vão saber. Por que que acontece esse fenômeno do furacão? É quando as águas dos oceanos elas aquecem demais, os furacões eles acontecem, tá? Geleiras tidas como eternas começaram a derreter. Enchentes e secas se tornaram mais violentas. Ondas de calor mataram milhares. Um furacão fez sua estreia no Brasil. Fatos relacionados às mudanças climáticas. Recorde de calor 1998 e 2005. Plantações. Entre 2000 e 2003, o mundo produziu menos grãos, tá? O mundo produziu menos grãos aqui. E o que consumiu em 4 anos seguidos. O preço do feijão aumentou consideravelmente a partir desses anos. No início de 2002, placa de gelo com o dobro da cidade de São Paulo e, e 220 metros de espessura se desfez em pedaços na Antártida em apenas um mês. O furacão Katrina devastou os Estados Unidos em 2005. A Europa em 2013, uma onda de calor. 2003, uma nova onda de calor muito acima da média matou cerca de 30 mil pessoas. Daqui a 50 anos, temperatura média na Europa. Em 2004, aconteceu o furacão Catarina no sul do Brasil. Nunca em toda a história houve indícios de furacões no Brasil, tá? Então, vocês podem perceber que esses são fatos relacionados, todos eles estão relacionados a mudanças climáticas, com o aumento da temperatura. A gente pode perceber que as águas ficam agitadas, a incidência de furacões no mundo é maior, tá? Vimos também que o furacão Katrina ele devastou os Estados Unidos em 2005, tá? E em 2004 aconteceu o furacão Catarina no sul do Brasil. Aqui nós temos algumas previsões, tá? Já falei para vocês em uma aula anterior também sobre o Monte Kilimanjaro, tá? A África em fevereiro de 1993. O pico do Monte Kilimanjaro, que tem quase 6 mil metros, é, ele era coberto até mesmo no verão ele era coberto antigamente. Em fevereiro de 2000, esse monte ele já fica quase parcialmente em todas as épocas do ano, todas as estações do ano, já quase sem neve em cima dele. A neve no topo do Kilimanjaro não deverá ultrapassar o ano de 2015. Mais um sinal de agravamento e de mudança climática, tá? Aumento de temperatura na Terra. Outras previsões aqui com relação ao Monte Everest, na Cordilheira do Himalaia. O Himalaia, em sânscrito, significa morada de neve. As cordilheiras abrangem 5 países, como, por exemplo, a Índia, a China, o Butão, o Nepal e o Paquistão. A gente pode perceber que 2/3 da neve das montanhas do Himalaia elas deverão colapsar. 2/3 da neve, tá? E também, primeiramente, haverá enchente também naquela região, porque com o derretimento da, do gelo, né, essa água toda vai escorrer para onde, né? Vai ficar na região de planície. E, com certeza, consequentemente, vai haver também essa situação aí do derretimento da neve e o aumento do nível, tá? Dos rios aí. Mais previsões também aqui, tá? O que a gente pode dizer é que mais uma família de insetos irá se beneficiar com o aumento da temperatura. A gente tem aí o Aedes aegypti, tá? Aumento da temperatura, esse mosquito aí, ele vem ganhando muita notoriedade, né? E vem matando também muitas pessoas com a disseminação dessa doença. O risco de epidemias aumentará, pois o calor faz proliferar a quantidade de mosquitos. Por consequência, aumentarão os casos de febre amarela, malária e principalmente a dengue. Outras previsões também é a questão
para os próximos 100 anos, tá? O aumento entre 1,4 a 5,8 graus. O aumento da temperatura influencia diretamente na diminuição da produção. Por consequência, haverá fome em várias regiões. A falta de alimentos causa desnutrição e, por consequência, a morte. As enchentes aumentam significativamente o risco de transmissão de leptospirose, a doença do rato. As contaminações das fontes de energia causarão diarreia. Efeito estufa. Efeito natural de aquecimento da Terra. Sem efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 14 graus. Como temos o efeito estufa natural, a temperatura média é de 13 graus. Bem mais agradável. Tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho do efeito estufa, tá? Como que ele acontece. Então, nós temos aqui a radiação, ela passa através da atmosfera terrestre, tá ok? E uma parte da radiação é absorvida pela superfície da Terra. Sendo assim, a radiação solar ela é convertida em energia de calor infravermelha, que deverá voltar para o espaço. Uma parte da radiação infravermelha é absorvida pelos gases do efeito estufa. Então, o que que acontece? A região dos gases do efeito estufa é a atmosfera, tá? Na Terra. Gases de efeito estufa, dióxido de carbono, temos o metano também, que é muito presente nos nossos carros, tá? No gás que é utilizado para fazer os veículos funcionarem, nos extintores de incêndio. Temos também o hexafluoreto de enxofre, que sai dos vulcões, tá? O SF6. Aí nós vamos falar aqui um pouco sobre o papel do CO2, tá ok? Aqui a gente pode ver essa situação aqui, é um gráfico, né, que mostra a concentração de CO2 em 1960 até 2010. A gente consegue perceber. O dióxido de carbono na atmosfera e as concentrações foram medidas em Mauna Loa, lá no Havaí. ppmv significa partes milhão por volume, tá? Com relação ao CO2. Outras possíveis soluções que a gente pode estar indicando aí para que a população possa reduzir essas emissões é evitar o aumento maior que 2 graus, que é o ponto de colapso dos ecossistemas terrestres, tá? 2/3 da energia deverão vir de outras fontes que não o carbono até o fim do século, na previsão mais otimista, tá ok? Ou seja, as pessoas têm que utilizar outras fontes de energia e não mais as derivadas como petróleo, carvão mineral. Na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu o Rio 92, em 1992, para manter as emissões em níveis de 1990. Não houve cumprimento das metas, tá? Aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Os países que ali estavam não cumpriram as metas. Aí depois aconteceu em 97, 5 anos depois, o Protocolo de Kyoto. Foi a criação desse protocolo e redução das emissões de 5,2, menores que em 1990. O prazo para cumprimento das metas era 2012. Né? Aconteceu em Kyoto, no Japão. Outras possíveis soluções, tá? Ao mercado de carbono, que eu queria que vocês dessem uma pesquisada para discutir um pouco dentro da sala de aula. Mercado do carbono, um país sem metas definidas, como era o caso do Brasil, reduz por outro grande poluidor como os Estados Unidos a uma compra de créditos. Mecanismo de desenvolvimento limpo, é uma compra pode ser por financiamento, por programas que controlam as emissões de gases causadores do efeito estufa em países sem metas definidas. Aconteceu também a COP15, em 2009, que foi a 12ª Conferência das Nações Unidas, da ONU, para discutir as metas do Protocolo de Kyoto, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca, tá ok? E o mais 20 anos após o Rio 92, líderes mundiais voltaram a se reunir de novo no Brasil para discutir o desenvolvimento sustentável.
com o intuito de estabelecimento de novas metas de redução das emissões de carbono para a atmosfera. Novamente, não houve acordo satisfatório. Os países e o compromisso com o Protocolo de Quioto. Aqui, tá? Verde foram todos que concordaram com o Protocolo de Quioto, menos os Estados Unidos ali, tá? E uma região ali do Canadá, que no caso pertencente aos Estados Unidos. E a amarela ratificaram mais ainda, não cumpriram um acordo. Outras não assumiram nenhuma posição, questão de cinza, e o vermelho é que não ratificaram mesmo, tá? Aí aqui nós temos uma tabelinha, né, de soluções para diminuir, a solução é diminuir o uso de automóveis, né, geradores de gases que poluem o meio ambiente, né, e tiram também o ozônio da atmosfera. Outra situação bem interessante é o obstáculo, né? Falta de transporte público de qualidade. Seria preciso diminuir pela metade o número de quilômetros rodados em todo o mundo. Outra solução é prédios com iluminação, refrigeramento e aquecimento mais eficientes. Não há muitos incentivos para investir. Seria preciso diminuir em 1/4 as emissões dos prédios. Outra solução é trocar termoelétricas por outras gás natural. Há outras indústrias disputando gás, que o número de usinas de gás seja 4 vezes o de hoje. Capturar o C e enterrá-lo em poços profundos, alto risco de vazamento, criar 3.500 projetos. Energia nuclear, lixo nuclear e alvo de terroristas. Dobrar o número de usinas, energia eólica, poluição visual, uso do estado de Tocantins todo, e seria preciso aumentar 50 vezes. Solução, painéis solares. O obstáculo, qual seria o maior? Maneira cara de gerar energia. Mas também seria preciso aumentar em vezes. Biocombustíveis, disputa é uma solução, mas aí o obstáculo, disputa com outros tipos de plantações. Fome. Seria preciso ocupar 1/6 das áreas cultiváveis do mundo, tá ok, pessoal? Outra situação interessante é a solução aqui, né? Aumentar a área de florestas. Qual é o obstáculo? Disputam terras com plantações. O que seria preciso eliminar o desmatamento e replantar AM e MS somados. Replantar ali o Amazonas e o Mato Grosso do Sul. E o futuro, aqui estima-se que além do ano de 2100, as alterações climáticas causadas pelo homem ainda devem continuar por vários séculos. O mesmo depois de uma estabilização do clima, o nível do mar continuará subindo durante vários milênios. Tá ok? Outras modificações, incluindo eventos meteorológicos extremos, devem acontecer também. Al Gore, né, essa figura aqui, essa figuraça aqui do meio ambiente, tá, americano. O filme O Dia Depois de Amanhã também demonstra algumas mudanças climáticas descritas nessa aula, tá? Sugiro que vocês assistam, tá? O filme O Dia Depois da Manhã é um filme antigo já, mas é um filme que mostra muito essa questão das mudanças climáticas. Outra situação é o documentário Uma Verdade Inconveniente, apresentado pelo próprio Al Gore, e faz um alerta sobre as mudanças climáticas. Aqui a Melissa Etheridge tem aqui um clipe que fala sobre a questão também das mudanças climáticas. E, por fim, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Queria agradecer a todos vocês, tá? Por mais essa participação nessa aula, que vocês possam ter absorvido, né, todo o conteúdo, tá? Para quem não conseguiu absorver e acha que foi muita informação, dê uma voltada no vídeo, volte com calma, assista tudo de novo, tá? Responda as atividades que vai ser passado aí para vocês, tá? No livro, faça atividade do livro, tá? Tanto as atividades do livro didático, como as atividades do livro de atividades. Faça também as atividades de 1 a 8, que eu vou passar no caderno, tá? Eu vou precisar dessas atividades no final do bimestre, tá? Todas prontas para que eu possa dar o visto para vocês, tá? O pessoal que está no ensino online,
Se tiver alguma dúvida também, pode me contatar, tá? Todos têm meu número, tá lá no grupo. Se o pessoal do presencial também estiver assistindo, tem gente do presencial que assiste no presencial e ainda assiste as videoaulas também, tá? E isso é bom porque todo o conteúdo ministrado dentro da sala de aula, mais o conteúdo da videoaula, é bom também, tá? Para a assimilação do conhecimento. Então, pessoal, eu fico por aqui, tá? Vou agradecendo vocês. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, tá ok? Tchau, tchau.